Acordado? Felizes? Então vira para a pessoa e já fala aqui, ó, você é um privilegiado. Lembra? Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão. Estamos encontrando o Senhor aqui nesse momento. É um encontro especial, sabe por quê? Porque está gerando um sacrifício. Ele se agrada disso. Quando ele se agrada, coisas poderosas acontecem. Vamos falar com Deus, vamos consagrar isso no nosso trabalho, para que Deus toma conta de tudo, desde o nosso entendimento até que Ele receba os nossos sacrifícios. Pai amado, Pai querido, entramos, meu Pai, na Sua presença nessa madrugada. É uma honra estar aqui, meu Deus. É uma honra te servir. O Senhor, meu Deus, é maravilhoso e nós não temos, meu Pai, palavras para descrever o que o Senhor significa para nós. Meu Deus, nos sustente esse trabalho, sustente essa reunião, meu Deus. Pai, que cada palavra que sairmos da nossa boca e cada, meu Deus, mensagem que chegar aos nossos ouvidos, possamos, meu Pai, agir com prática. Meu Deus, de forma imediata. Não somente daquilo que queremos entregar, mas sim, meu Deus, daquilo que o Senhor exige de nós. O que o Senhor exige de nós, meu Pai, é o que o Senhor quer. Não o que eu desejo dar, meu Deus. E que o Senhor receba tudo, meu Deus. Receba tudo. Cuide, meu Pai, de nós. Coordene, meu Pai, esse trabalho. Que não seja eu falando, orando, mas seja o Teu poder, o Teu Espírito falando sobre nós. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Nós estamos vivendo num momento, num tempo, que as autoridades estão sendo desconstruídas. Desde a autoridade que começa dentro da nossa casa, autoridade pai, autoridade mãe, até as autoridades nas escolas. Nós vemos filhos desobedecendo pai e mãe. Nós vemos muitas vezes filhos e filhas batendo pai e em mãe, em tio, em avós. Se você procura um pouco na internet, você já vê alunos batendo em professores, alunos batendo em diretores. Vemos pessoas batendo, e brigando e até mesmo matando policiais, pessoas de autoridade. Quando você dá uma olhada em alguns julgamentos nos Estados Unidos, né, e aqui também acontece, pessoas que estão no julgamento estão brincando com o juiz, assobiando, não respeitando nada, o mínimo do mínimo do mínimo. E às vezes a gente observa que existem essas autoridades que já estão descritas, né? A gente já vê que é uma autoridade, precisa, né? Mas esquece que cada ambiente tem uma autoridade. Se eu vou em um shopping, se eu vou num posto de gasolina, ou até mesmo se eu vou numa igreja, você entra no banheiro, tem lá um funcionário que está o quê? A serviço daquele banheiro. Ele está limpando aquele banheiro. E ele se torna uma autoridade daquele lugar. Uma pessoa que está muitas vezes coordenando um segurança, ele é uma autoridade. E essa falta e essa desconstrução que o diabo está trabalhando, ele começa o quê? Infelizmente a gente vê que o diabo ele trabalha e se não há uma reação daqueles que sabem o que é autoridade, você destrói famílias. Quando vemos que maridos, homens, estão sendo subjugados, né, submissos
as suas mulheres, né? Em tudo. Eu lembro, eu falei aqui uma vez que eu fui participar de uma reunião de condomínio e o síndico perguntou, estava do meu lado, o cara, né, o morador, e ele perguntou, olha, o que você acha, né, de alguma coisa? Ele disse, olha, não mando nada, né, minha mulher que manda. E todo mundo achando graça. E aquela é uma realidade, um homem fraco. Homens que estão trocando os papéis, o homem se tornando mulher e a mulher se tornando homem. E deputados aprovando leis que vemos direto aí, crianças de 6, 7 anos ligando para a polícia e por causa de um castigo que a mãe deu, por causa de uma correção que o pai realizou, ligando para a polícia e denunciando os pais. Por quê? Porque são estimulados nas escolas, estimulados na rua, estimulados na TV, estimulados na internet. E aí você fala, bispo, mas como isso acontece com essa facilidade? Acontece porque dentro de casa não é ensinado o que é autoridade, não é ensinado o que é valor e princípio. Eu lembro, eu sou de uma época, e eu já peguei o final dessa época, mas os meus pais são de uma época que você sentava à mesa e você não comia antes dos adultos, dos avós, dos pais comerem. Você não tocava em tal coisa, num bolo, num chocolate, antes dos homens, os seus pais, os avós tocarem, permitirem. Uma época que hoje é desconstruída. Mas é a época que funcionava. Aquilo não era essa bagunça. Não era essa pouca vergonha que a gente vê. Paulo nos ensina um pouco sobre isso. Paulo, ele está falando aqui, em Romanos 13, ele escreve para os cristãos de Roma, que diz respeito sobre a obediência das autoridades. Jesus ainda disse, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E nós temos que ficar claro algumas coisas, que o cristão, ele respeita a autoridade, mas o cristão serve a Deus. O cristão serve a Deus. E o cristão serve o que Deus manda ele servir. Nós somos submissos a Deus. Nós respeitamos a autoridade. Mas nós não podemos esquecer o que rege a minha vida. Nessa pandemia houve isso. Nessa pandemia aconteceu isso, infelizmente. As autoridades fecharam as igrejas, tiraram as pessoas. Eu passo todo dia na frente de uma igreja, não vou dizer o nome, a igreja que tem no Brasil todo, no mundo todo, e eu nunca vi ela aberta, de nem dia, nem de domingo, nem de sábado, nenhum dia da semana. Não voltou. Que autoridade! O que esse pastor, essa congregação, que não é uma só, é várias, estão aprendendo aqui? O que estão pregando? De que maneira a gente vai fazer cristãos serem pessoas de autoridade, que são homens e mulheres, que olham no olho, que entendem o Deus que tem e a poder que Ele nos deu? Olha o que Paulo diz. Romanos 13, capítulo 1, versículo 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem permissão de Deus. Nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Você está achando que
certas autoridades que nós vemos aí, foi colocada ou permitida, se não foi por Deus. Ah não, bispo, porque foi o voto, não sei, foi o quê? Tudo houve a permissão de Deus. Nada faz sem Ele permitir. E aqui está mostrando isso. 2. Assim quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Acabei de falar agora há pouco, no culto de jovem. Se você não recebe aquele que está levando a palavra de Deus, se você rejeita isso, você não está rejeitando essa pessoa. Você está rejeitando o próprio Deus. Você atrai aquilo que você honra. Se você não respeita a autoridade, se você não honra a autoridade, isso não vai vir para a tua vida. Isso te trava. Contra o Deus que ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Você que não é submisso, você que se revolta. A gente vê direto isso. Esquerdistas aí para todo lado, revoltando, jogando pedra, fazendo escarcéu, não respeitam nada e vivem uma vida miserável. Você vê um dia, passa de novo, não vê mais. 3. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom. E elas o elogiarão. Olha que coisa poderosa. A gente vê direto isso. Pessoas que muitas vezes andam com documento vencido, carteira de motorista vencido, carro vencido, tudo vencido, e vive com medo. Nós vemos direto pessoas oferecendo carros que tem 100, 200, 300 mil em multa para o cara andar. Pessoas que ficam andando de moto e não passam em blitz. Por quê? Sempre está devendo. Sabe que se for parado, é pego. E cristão não vive esse tipo de vida. Isso não é vida de cristão, não. Você aí que não faz as coisas, você anda com as coisas tudo mal feita. Você que não respeita nada, não paga conta nenhuma. Você que vive uma vida disfuncional, tá aí, ó. Tá com medo porque tá devendo. 4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo. Pois as autoridades, de fato, têm o poder para castigar. Se você faz o mal, se você é um desonesto, se você sonega, se você não é honesto com o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, o seu marido, o seu patrão, que é uma autoridade estabelecida por Deus, tenha medo. Porque ele tem o poder para castigar. Pois, aqui ó, eles estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele. Sobre os que fazem o mal. É tão interessante, forte isso que Deus... Assim, a minha cabeça, todas as vezes que eu leio isso aqui, e já li algumas vezes, eu tenho um entendimento diferente. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Porque é algo muito claro isso aqui para mim. Elas estão ao serviço de Deus. Às vezes você vê que coisas são reveladas. Às vezes você vê que coisas chegam e são reveladas, coisas omitidas por você, coisas no casamento, coisas no seu trabalho, coisas na sua saúde, com pessoas, coisas que você falou e omitiu. E Deus traz à tona, e você fica inimigo dessa pessoa que trouxe à tona. Ou você fica inimigo desse governante, ou você fica inimigo do seu patrão, ou você fica inimigo do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu tio.
Mas se esquece, elas estão a serviço de Deus. Se foi trazido à tona, é porque Deus permitiu para nos castigar. E quando eu falo isso, é uma forma, é amor, é 100% amor. Se isso não traz à tona, se isso não é revelado, não há mudança. Há omissão. Próximo. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Não fique devendo a ninguém. Nossa, é tão interessante que a gente, muitas vezes eu vejo cristão, ou melhor, crente, que sabe que está devendo para o irmão, sabe que está devendo para o outro, e pega esse dinheiro, e muitas vezes é pouco, e pega esse dinheiro e vai viajar para a praia, vai fazer um cruzeiro, vai comprar um carro novo e não paga. Não acerta, sabe que deve, paga e quer pagar quando quer. Não fique devendo a ninguém. Que vida íntegra é essa? Qual o exemplo que você está dando? Nós somos um exemplo, porque muitas vezes pessoas não querem a Cristo. Pessoas não estão aceitando Jesus, pessoas no meu trabalho, eu falo de Jesus, elas não querem me ouvir. Eu falo na minha casa, essa pessoa não quer me ouvir. O meu pai, os meus filhos não querem me ouvir. Porque eu estou devendo. Eu estou devendo, eu não sou um bom exemplo. As coisas estão aí expostas, aí depois você vai, você briga, você faz o escarcéu. Por que meu marido não vem? Por que minha esposa não vem? Porque você está devendo na praça, filho. E às vezes não é dinheiro, não. É exemplo que você está devendo. Você está devendo uma vida íntegra. Você está devendo equilíbrio. Você está devendo perdão. Você está devendo compaixão. Aqui, ó. Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que você deve ter é amar uns aos outros. E aquele amor, gente, é o amor que é amor em atitudes. Atitude do perdoar. Atitude de levantar. Olha, eu acabei de falar agora há pouco, uma pessoa conhecedora da palavra está há anos na igreja, eu ouvi isso aí. Não vou perdoar minha mãe. Não vou perdoar minha mãe. Mas o testemunho dela, você vê que ela quase matou a filha, pequena, de várias maneiras. Agora a pessoa, ela se coloca de uma maneira superior e achando que fez melhor. Você não perdoa e esquece também que você não é exemplo aqui. E aqui não é questão de quem julga quem. É questão que agora eu tenho mais. Deus me deu consciência. A palavra daqui a pouco vai falar sobre isso. Ele me deu consciência, gente. Se eu tenho consciência, eu preciso o quê? Alterar. Não posso ser a mesma pessoa. Eu estou te levando à consciência nesse momento. 9. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros são mais resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Vocês observaram? Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Tudo isso é resumido a isso. Porque se você não ama, você comete isso com o seu marido, a sua esposa. Se você não ama, você mata. E muitas vezes essa morte é uma morte de admiração, é uma morte de respeito, é uma morte de compromisso. Você mata aquilo que Deus te deu. Você é líder de algo e você está matando a fé das pessoas. Está matando a fé da sua família. Você está matando a fé no seu trabalho, na sua igreja. Não roube. E às vezes a gente vê que esse roubo, gente, não é esse roubo financeiro,
mas você rouba a paz da tua casa. Ao invés de você chegar e levar a paz, você está levando a guerra. Muitas vezes nós estamos aqui na madrugada, aprendendo o que eu devo fazer em Deus. Chego em casa, eu faço por mim. Chega lá, a comida não está do jeito que eu quero, eu já arrumo guerra. Chegou lá, a minha roupa não está tão limpa, ou meu filho não fez tal tarefa, eu já vou para a guerra. Eu já roubo todo o ambiente. Eu não tenho mais... dessa maneira, as pessoas não me ouvem. Por quê? Porque eu não levo paz. Eu quero levar guerra. Eu decidi que eu sou mais importante. Eu não vou amar os outros. Isso não é uma atitude de cristão. A Bíblia está nos mostrando. 10. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. 11. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Está prestando atenção? Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem. Literalmente, tem alguns que estão ouvindo que está cochilando aqui. Outros espiritualmente. Olha aqui, ó. Chegou a hora de nós acordarmos, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Aquele momento que você creu, já foi diminuído o tempo da volta de Cristo. Você não tem mais tempo para fazer outras coisas. Você às vezes acha que você vai ter o dia de amanhã, vai ter a semana que vem. E aqui, está aqui nos mostrando, chegou a hora de vocês acordarem. Parar de agir com preguiça na fé. Parar de entregar só o que quer entregar e começar a entregar o que Deus está exigindo de você. Pois o momento de sermos salvos está mais perto. Sabe por quê? Porque se você não acorda, você não vai ser salvo. Mas se você acorda, aí você vai ser salvo. Se nós não acordarmos para as pequenas coisas, para as raposinhas, para aquele olhar legalista, para aquela coisinha que você não considera que Deus está pesando, mas tudo pesa para Deus. Porque Deus, Ele quer você leve. E a leveza vem do Espírito. E o Espírito te dá a graça para viver leve. Viver de uma maneira que agrade a Deus. Mas agora está mais próximo do que quando você creu. Quando você iniciou, como era? Aquele primeiro amor que você fazia tudo. Queria ficar 24 horas na igreja, ouvia todas as palavras, anotava tudo, era tudo uma última oportunidade, você abraçava aquilo como, Jesus voltaria tarde, ou Jesus voltaria à noite, ou Jesus voltaria quando você estava dormindo, aquele amor que você agradecia quando você pisava na casa de Deus. Obrigado, meu Deus, por ter me trazido em paz e em segurança. Qual a última vez que você agradeceu uma vinda para cá? Quantas vezes você agradeceu a saúde do seu filho, do seu marido? Bispo, mas ele não está do jeito que eu quero. Não está do jeito que você quer e muitas vezes é por culpa sua. Bispo, mas não é tão assim. A gente tem que confiar em Deus. E as guerras, tem guerras que nós não precisamos combater. E nós temos que entender que o primeiro amor, aqueles Davis, aquilo que Deus se importa. Lembra? Falei agora há pouco ainda. Jesus dizendo, Marta, Marta, só uma coisa importa. Em outras traduções, só uma coisa é necessária. Uma coisa. Só uma coisa. 12. A noite está terminando. A noite está terminando. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o mundo jaz do maligno. Jaz do maligno que quer dizer que é um mundo de trevas. As trevas não vai à luz, as trevas à escuridão. E quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que a volta de Cristo está próxima. A noite está terminando. Essa escuridão que a gente vê está terminando. E o dia vem chegando. Por isso,
paremos de fazer o que pertence à escuridão. Eu tenho que parar de agir como pessoas que estão na escuridão. Pessoas cegas, uma pessoa cega vive no escuro. Uma pessoa cega é aquela egoísta, mentirosa, adúltera, promíscua, aquela que rouba o tempo, aquela que não aproveita as oportunidades, aquela que é santa de forma externa e pecadora. Mas aquela pecadora legalista. Aquilo que é mais para praticante do pecado do que um pecador. O praticante comete sempre os mesmos erros, sabendo que é erro. O pecador comete o erro uma vez só, ou duas, não sei, até entender. Mas ele não quer isso. Ele não aceita viver em pecado, ele não aceita desagradar a Deus. Ele se magoa, ele se entristece, ele não tem aquele remorso falso, que dá aquele pezinho na consciência e depois ele volta a cometer o pecado. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Quando você está na luz, você recebe armas. Você recebe um poder, esse poder que chama graça. Essa graça, esse favor que nos dá habilidades além das nossas habilidades. 13. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz, à luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. 14. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Presta muita atenção. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. Tenham. Não é talvez adquiram. Não é talvez vocês podem conseguir. Não é talvez busquem as qualidades. Mas tenham as qualidades, porque Deus, Ele não nos dá uma ordenança, uma direção no Novo Testamento sem nos dar graça para realizar. Nós temos a graça porque Ele está falando. Mas tenham as qualidades porque nós temos essas qualidades. Você pode ser como o Senhor Jesus tem. Você pode ter todas essas qualidades, e é possível porque o Espírito que estava em Cristo Jesus e usou Ele por toda a vida e na sua ressurreição é o mesmo que está em mim e você. Isso está claro. Mas tenham as qualidades. Você imagina você estar com a qualidade de Jesus? Meu Deus do céu. Eu me sinto digno da sombra dele. Imagina eu poder viver isso. E tem. E não procurem satisfazer os maus desejos. Porque o mau desejo qual é? Eu não aproveitar nada. Eu viver achando que eu vou viver até os 200 anos. E no final, é só eu me arrepender. E Jesus vai me salvar. Mas a gente não sabe. Não sabe quando a morte vai bater na nossa porta. A gente só tem o dia de hoje, agora, esse momento. No livro de Romanos 14, a gente fala sobre, a Bíblia diz, ela fala sobre questões que estavam causando divisão entre os cristãos daquele tempo. E nem todos pensavam e agiam do mesmo modo em relação a comidas, a bebidas. E aqui Paulo está dizendo uma coisa muito simples, mas na prática, ela não estava sendo realizada. E nós não podemos pegar isso aqui como foi no passado, tá? Isso aqui é uma direção para nós no dia de hoje. Porque isso de maneira pequena ou de maneira grande, muitos estão repetindo isso.
Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. É tão forte essa direção que o Paulo está dando, porque mostra que alguns têm memória curta, esqueceram como chegaram, esqueceram que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu demorei muito tempo, às vezes, para entender, eu demorei muito tempo para compreender, eu demorei muito tempo para perdoar. E às vezes você chega, o irmão, hoje, no primeiro dia, você está lá criticando ele. Aí, ó, o mentiroso, mas eu vi ele fumando ali, ó. Eu vi ele fazendo, eu vi ele comendo tal coisa. Eu vi ele numa festa de aniversário, eu vi ele postando um negócio lá. A pessoa chegou ontem e a pessoa já está condenando. E Paulo está mostrando isso para nós. 2. Por exemplo, tá aí, ó, por exemplo. Algumas pessoas creem que podem comer de tudo. Mas quem é fraco na fé, come somente verduras e legumes. Presta atenção. Algumas pessoas creem que podem comer de tudo. Algumas pessoas creem que no pecado, no erro, pode receber tudo de Deus. Pode botar a mão na cabeça de um enfermo e curar, no erro, no pecado. Eles creem. Mas só come verduras e legumes. Não come carne. Está aí na coisa leve. Ainda, como Paulo ainda diz, não podem comer alimentos sólidos, só estão no leite ainda. Mas 3. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo. Pois Deus o aceitou. Se Deus aceitou, por que nós estamos condenando? Porque a pessoa quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. Você come de tudo. Você faz vários trabalhos. Você transborda. Você é um Eliaquim. Aí a pessoa fala, mas aquele lá faz de tudo. Por quê? Porque aquele lá entendeu que o seu Deus te dá poder para realizar tudo. Deus te deu dentes espirituais para você comer de tudo. Mastigar tudo. Você tem o poder, a mandíbula espiritual de Deus, e te dá o poder, através da graça dos seus dentes, comer de tudo. O melhor da terra é para você. Mas aqueles que não estão comendo, estão criticando o que está comendo, e o que não está comendo, está criticando o que está comendo. Está aí, ó. Quem só come verduras não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou assim. 4. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Quem é você, gente? Olha só. Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Eu falei agora há pouco. Você quer ser o primeiro, deve ser escravo de todos. Você quer ser o primeiro, deve ser escravo de todos. Procura depois. Você quer ser o primeiro. Então, o que quer dizer isso? Muitas vezes nós temos que se colocar nessa posição do servo. O maior é o que serve. Isso é da conta do dono dele. Se alguém está criticando, eu já vi coisas muito interessantes. Eu lembro de uma evangelista que chegou em mim, e ela estava numa outra denominação, outra igreja. Ela começou a vir na igreja, passou uma semana, 2, tal. E um dia acabou um trabalho de evangelismo aqui, no sábado sentei aqui, e ela começou a me olhar, tal, e ela começou a achar esquisito que eu estava sentado no banco lá. Eu falei, o que foi, mulher? Aí ela falou, não, porque na igreja onde eu estava, o pastor, o bispo, não se aproximava das pessoas. Ele não se aproximava. Tanto que obreiros não podiam falar com o pastor, que o pastor já repreendia. Quem é você para falar comigo assim? Você não pode falar, não, você tem que baixar a cabeça. Não, você tem que fazer isso. Então, a gente nunca, não é normal uma pessoa aqui, na sua posição, está sentado com a gente conversando. Eu falei, para mim é normal o que você está falando para mim. Para mim isso é normal. O meu Deus lavou o pé dos discípulos. O meu Jesus nos ensinou a maneira de viver. E a maneira de viver dele, a maneira que agrada a Deus, e eu vou repetir tudo o que ele fez. Porque aquela maneira funciona. Para ele funcionou, para mim vai funcionar. Eu quero repetir isso.
Eu repito coisa que funciona. Eu não vou olhar para uma pessoa que está fazendo um monte de besteira e vou achar que aquilo funciona para mim. Muitas vezes a gente vê aqueles coaches financeiros que chegam a pé, ou de ônibus, e não criticando, mas aquele que ensina a vencer, aquele que ensina a ser milionário, bilionário, vai estar passando situações, por que ele não pratica na vida dele? É como se fosse um pai de santo, que te promete prosperidade e riqueza, mas está na miséria. Então, é muito interessante isso, que algumas pessoas se colocam como deuses. Esquece que nós não somos nada. Nós somos uma poeira. Não é nada de nada. E se nosso nome é lembrado na boca de alguém, é porque Deus permitiu que essa pessoa falasse o meu nome. Até meu nome para sair da boca de alguém, Deus precisa permitir que saia. E tá aqui, ó, se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. A grande realidade é esse. Qualquer pessoa vai vencer se colocar Deus em primeiro lugar. Eu estava fazendo a reunião com os líderes no sábado, líderes de jovens, e tinha muito líderes novos lá. Pessoas que estavam lá, tinham suas experiências, mas estavam uma semana nessa posição, há 2 semanas. Tinha um que tinha começado no dia anterior. E eu fiquei pensando, se eu não entregar tudo a Deus, essa pessoa que começou ontem vai estar mandando em mim amanhã. Porque Ele faz grande e forte qualquer pessoa. E Ele vai vencer, Ele vai fazer qualquer um vencer, porque o Senhor pode fazer. Se Ele quiser, Ele faz. 5. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros. Enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Tá vendo 2 opiniões? Sim ou não, gente? Tá acordado? Sim. Enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Deus trabalha com pessoas convictas, que conhecem e sabem quem são. E acreditam naquilo que vai funcionar. Então, se Deus colocou você nessa visão, está direcionado por Deus, acredite nisso. É Deus que dá a certeza e a convicção também. 6. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor. Pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Parece contraditório. Sabe por quê? Eu lembro que quando eu me formei em Direito, muitas vezes a gente ia, eu e mais 2, 3 amigos, que era da igreja adventista, a gente ia num lugar para comer, e nesse lugar vinha aquelas porções de batata frita, em cima cheddar, bacon, aquela coisa, né, maravilhosa. E eles pediam para tirar o bacon. Eles pediam para tirar o bacon porque eles acreditavam naquilo. E o que eu falava? Como qualquer pessoa sensata falaria, dá o bacon para mim que sobra mais. Se eles vão ficar sem comer o bacon, carne de porco, animal que rumina, camarão, aquela coisa toda, que eles acreditam e não vão comer isso, quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor. E dá graças a Ele. Os judeus, Ele está falando para judeus e gentios aqui. Se eles acreditam nisso, eu vou criticar. Nós não estamos nessa posição. A pessoa quer fazer certas coisas. Eu já vi pessoas aqui fazendo sacrifício de não comer chocolate por certo tempo. Outros não tomar refrigerante.
outros não tomar um café. São sacrifícios. E quando a gente pega na Bíblia, nós vemos que há diversos modos de sacrifício. Eu acabei de falar um aqui hoje. A gratidão, porém, é um sacrifício que honra ao Senhor. Então, a gratidão é um sacrifício. Está lá. Então, aqui está uma coisa muito clara. Às vezes a gente está aí criticando a pessoa que não come tal. Pode ser salva? Pode. Isso vai depender do coração dela, da entrega dela, mas nós não temos esse direito de falar. Nós não estamos nessa posição. 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para o Senhor, tanto para os mortos, tanto dos mortos como dos vivos. É interessante que Jesus veio para todos, desde aqueles que estão mortos espiritualmente até aqueles que estão vivos. Ele está aqui para todos. A maneira dele amar vai ser igual. Todo mundo ele vai amar de forma igual. Mas a maneira de agradar, isso é totalmente diferente. Esse é o poder do cristão. Nós temos o poder de agradar a Deus mais do que o irmão que está do meu lado. Se eu dar mais, se eu semear mais, se eu orar mais, se eu amar mais a Deus e se eu amar mais o próximo, e sacrificar e obedecer, eu vou poder agradar mais a Deus, mais do que o outro. E isso quer dizer o quê? Bênçãos para a minha vida, vitórias, transformações, destravamento, desbloqueio, aceleramento, tudo. Um ano poderoso após o outro. Agora, o Cristo veio por todos. Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor de todos. 10. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? O outro, que está comendo, que não está comendo a carne de porco, que não está comendo bacon, está criticando e condenando aquele que come. Mas aquele que come de tudo, se sente superior, come de tudo. Eu desprezo aquele que não come de tudo. Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, todos. E todos afirmarão que eu sou Deus. Você que não ajoelhou, vai ajoelhar. Você que ajoelhou, todos aqui chegarão, estarão de joelhos. Querendo ou não querendo, vai reconhecer que eu sou Deus. 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Eu falei esses tempos atrás uma palavra ali no livro de Atos, acho que é Atos 15, que quando Paulo chegou lá, os novos que estavam pregando a palavra do Senhor, estavam determinando para aqueles novos convertidos, vocês têm que ser circuncidados, vão ter que ser circuncidados. E eles já estavam daquele jeito, e Paulo começou uma discussão. E a gente tem que colocar o quê? A leveza da graça. Não é uma forma de aceitar o pecado. É uma forma de eu absorver a graça para combater o pecado e buscar a santidade. Então, quanto mais peso eu coloco, eu já falei com várias pessoas que vieram de igrejas, que eram o quê?
Falei esses dias ainda com uma pessoa que estava falando que na igreja que ela ia, tinha uma moça que ficava medindo uma régua, a saia, o tamanho da saia da mulher, na porta. Acredite se quiser. Tinha pessoas que ficavam na porta medindo a saia, olhando se estava com maquiagem, olhando o tamanho do cabelo da mulher, olhando se houve algum tipo de alteração. O homem é a mesma coisa. Tentava de alguma forma, não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí você acha que uma pessoa que conhece a Deus agora, vivendo numa santidade abusiva como essa, sendo condenada, criticada, pesada, colocando um peso dessa forma, que Deus não coloca. Se ela sai da igreja, o que você acha que vai acontecer? Ela vai pegar trauma. Isso será um peso para ela nunca mais pisar numa igreja. Quantas vezes a gente vê filhas e filhos de pastores sendo julgados e sendo colocados uma santidade abusiva durante a vida toda. E depois que ele tem uma liberdade, ele sai, tatua, bota tatuagem, bota piercing, bebe, fuma, vai para todo lugar, sai ou se relaciona com 30, 40 homens ou mulher. Vira um regaço. Aquela coisa reprimida, sabe por quê? Porque muitos só falavam não. Muitos só falavam que não tinham que fazer, mas não dava e não valorizava. Por que eu não devo fazer? E qual é a vantagem da santidade? Nós não temos que falar tanto do pecado como tanto falar da graça. Nós não temos que falar tanto do desemprego do que tanto falar do emprego. Eu não tenho que ficar falando da doença do que falar mais do que a cura. Isso é uma coisa óbvia. Mas muitos não entendem que quanto mais eu olho para trás e condeno o pecado, eu condeno a doença, eu condeno, mas eu não dou as qualidades da cura, as qualidades de um emprego, de um relacionamento, as qualidades de santificar e de se guardar para Deus e casa virgem, a qualidade e a vantagem de dizimar e ofertar, a qualidade e a vantagem de amar o seu próximo como a ti mesmo e não condenar por uma saia, um cabelo, uma maquiagem, uma unha. Deus não faz isso conosco. Ele não condena nem o que comemos. Agora, quantos estão se colocando nessa posição, estão afastando as pessoas de Deus, tirando, e o quê? Não leve o seu irmão a tropeçar, porque isso cai. Isso faz você cair. A pessoa que vive condenando, ela está passando uma rasteira em muitas pessoas. Isso se torna um peso. Porque o diabo já faz esse trabalho. E nós estamos aqui para quê? Para levar a pessoa ao fortalecimento. Nós não estamos aqui para levar ela à fraqueza. E quanto mais eu bato, mais eu torno essa pessoa fraca. Nós temos que mostrar, entender que eu posso fazer diferente. Eu posso falar de Deus de uma forma diferente. Eu posso levar as pessoas a entenderem. É tão interessante que eu estou vivendo uma fase que eu fico meio encantado com Deus. Os jovens, muitos são complicados, outros são fáceis. Todo mundo, todos ali têm uma característica diferente. E Deus, Ele me lapida, Ele vai mostrando para mim como é lidar, como é ouvir. O que você viveu e o que você pode ensinar agora. E é maravilhoso porque você se torna uma pessoa que pode agregar na vida deles. E eu não vou agregar neles se eu condenar e pisar em cima deles, porque isso ele já tem em casa. Isso ele já tem na escola, ou ele já tem no mundo, ele já vive essa condenação. Nós estamos aqui para quê? Para abraçar? Nós estamos aqui para criar muros ou criar pontes? Nós temos que criar pontes para os jovens. Muitos aqui já vieram de uma infância desgraçada,
e agora está no processo da adolescência. E eles precisam de uma referência, nós temos que ser essa referência, para não estragar esse jovem, porque muitos já estão estragados. Agora, quando você quebra uma criança, você destrói um adolescente, você cria um adulto fracassado e você gera um idoso arrependido, cheio de arrependimentos. 14. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido, presta atenção, por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Tudo é nosso. Se eu coloco o bacon como uma coisa impura, então ela vai ser impura. Mas quem criou o porco? Vamos lá. Quem fez o porco, gente? O que Pedro disse? Pedro estava lá, desceu o avental lá, teve aquela visão, apareceu um monte de animal, réptil, sei lá o que mais, animal. Ele olhou lá, não vou comer impuro. Não, nada eu comeria aqui, porque isso, é impuro perante o Senhor. E Deus falou, você está colocando como impuro aquilo que eu consagrei? Não chame impuro aqui o que Deus purificou. Então, isso é uma coisa muito forte, gente. Às vezes você está olhando lá por irmão, está achando o cara impuro, porque ele está com uma regata. Ou o outro aqui tá lá comendo, tomando refrigerante, não pode. O outro está comendo porco, não, o outro está fazendo alguma coisa, o outro está rindo. É um tempo que muitos, quando está rindo, acham que está pecando. O outro está abraçando o irmão, está achando que está tendo um caso. É sempre essa condenação, esse peso. E aqui está muito óbvio. Deus está tirando esse legalismo das igrejas. Esse legalismo desgraçado, que afastam as pessoas de Deus, que buscam mais a fisionomia externa do que o interno, não mudam os corações. Porque nós sabemos que a pessoa pode vestir o vestido até o tornozelo, deixar o cabelo até a cintura, ficar sem maquiagem, mas muitas têm imoralidade até no branco dos olhos. Homens que se gabam e se gabam e se gabam por nunca ter se divorciado. Casou. É a primeira mulher. Eu estou há 30, 40 anos casado. Mas quando passa qualquer mulher, ele olha e seca até o fio do cabelo. Seca. Vive com essa imoralidade aflorada. Mas quer viver esse legalismo de poder falar que nunca se separou ou nunca se divorciou, só para poder, muitas vezes, condenar o próximo. Próximo versículo. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. O que você está se alimentando? Se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa, por quem Cristo morreu, se perca por causa da comida que você come. Você pode estar comendo coisas. Você pode estar comendo da comida do rei, você pode estar comendo do banquete, você pode estar usufruindo de tudo que Deus te deu. Agora a outra pessoa ela está ainda insegura, travada. E você o quê? Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Nós não podemos viver dessa maneira como soberbos, arrogantes. Eu sou assim, eu consegui isso, e agora que você não conseguiu, eu estou aqui para te mostrar, você não está comendo, então você é pequeno, você é fraco, eu estou desprezando. Isso não é assim. 16.
Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente. O reino de Deus não é questão de comida ou bebida, mas é de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Você consegue compreender o que Deus está falando? Quando você vive corretamente, nós temos paz e alegria. Se está faltando isso, é que eu não estou vivendo no Espírito Santo. Você está preocupado com o que você come e não aquilo que você está fazendo. Uma vida correta. Se a minha maneira de viver agradar a Deus, Ele transforma os inimigos em amigos. Se a minha maneira de viver, Deus quer ver a nossa maneira, como estamos vivendo. Nós estamos orando, nós estamos se alimentando da palavra, nós temos contato com o Senhor. Eu peço a Deus para me usar. Você faz a oração, meu Deus, me ajuda a abençoar alguém hoje. Me usa para semear na vida de alguém. Me usa para eu transbordar na vida daquele que precisa. Meu Deus, me usa para eu ser celiaquim, para eu ajudar aqui no papel. Com um feijão, com arroz, com óleo. O Natal está aí, o que eu posso fazer, meu Deus? Porque quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. A Bíblia diz. Aqui, a minha maneira de viver. Viva uma vida correta em Deus, que tudo é alterado ao seu favor. Você vai ter alegria, e você vai ter paz, e você vai ter uma vida poderosa, porque o Espírito Santo dá. Ele não vende, ele dá. 18. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus. Você quer servir a Cristo dessa maneira? Aí você vai agradar a Deus. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Presta atenção, gente. Muitos querem viver uma vida sendo aprovado por todos e não sendo aprovado por Deus. Você nunca vai conseguir ser unanimidade para as pessoas. Você pode ser uma unanimidade para Deus. E as pessoas vão te elogiar, te seguir, te aprovar por Deus. Você faz a sua parte em Deus e Deus faz a parte perante as pessoas. Você faz a sua parte em Deus e Deus faz a sua parte perante as pessoas, perante a sua família, perante no seu trabalho. Faça a sua parte em Deus, viva uma vida que agrada a Deus, correta em Deus, e as coisas fluirão para você. 19. Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz. Procurem as coisas que trazem a paz. E que nos ajuda a fortalecer uns aos outros na fé. E eu vou te dar um exemplo muito transparente, ou melhor, vou te dar um exemplo na minha vida. Muitas vezes, eu vi pessoas olhando, rejeitando, ou de alguma maneira me rejeitando, não gostando, não querendo fazer parte, nem falando bom dia, boa tarde, boa noite. Fechada, pode até estar lá, mas está fechada. E eu já conheci pessoas, e fiquei sabendo depois, pessoas que queriam o meu mal, buscavam o meu mal também. Isso todo mundo tem inimigos, né? Agora, sabe como eu comecei a viver em paz? Como todos que viraram agora, me rejeitaram, de alguma maneira quiseram o meu mal, eu oro por eles. Eu oro muito. Eu lembro de ter uma pessoa que queria muito, e eu comecei até a jejuar por ela. Eu abençoo ela e eu faço a troca da rejeição pela
bênção. A troca da condenação pela bênção. Eu faço essa troca com as orações e isso me limpa, isso purifica. Isso é algo que é real, que funciona. Olha assim, eu vivo uma outra vida depois que eu comecei a ter esses hábitos. O hábito de sempre, mas sempre, vi aquele pequeno pensamento, aquela fagulha, aquela coisinha que não parece nada. Eu vou abençoar mais, eu abençoo, eu oro por ela, eu determino prosperidade, inteligência, ousadia, coragem, eu determino temor, eu determino que a vida dela seja poderosa, que ela venha marcar a geração dela. Eu oro como eu estivesse orando para um filho meu. Isso é poderoso, isso é poderoso. E sabe o que acontece? Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz. Você ora e te traz paz. Você vê uma guerra, alguém querendo te fazer mal, você não vai entrar nessa guerra. Essa guerra você não precisa entrar. Pessoas que muitas vezes eu vejo cristão, né? Querendo bater boca na internet, bate boca e xinga dali, xinga daqui, tá lá aquele textão de 400 comentários e não para. Guerra que não precisa entrar. Você vai discutir com um tolo? Vai se tornar outro tolo. A gente tem convicções e a gente, o quê? Buscam a paz. Cristão não é aquele que vive em treta, não, gente. Vive em treta, chega num lugar e tá brigando. Chega no salão, tá brigando. Chega no metrô, tá brigando. Chega no ônibus, tá brigando. Você vê o cristão brigando. Não, porque eles me desrespeitaram. Mas peraí, né? Aqui, ó, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros. Eu fortaleço as pessoas quando eu brigo ou quando eu perdoo? Quando eu condeno, vivo em guerra, ou quando eu busco a paz? De que maneira eu vou buscar e fortalecer as outras pessoas? Porque a bispa já falou ainda nesse altar que pessoas que se magoam fácil são pessoas orgulhosas. Pessoas que vivem uma vida para elas. Que tudo parece aquela última bolacha do pacote. E a gente tem que viver uma vida que agrada a Deus. Dessa maneira, nós iremos ser aprovados pelos outros. Eu comecei falando aqui sobre autoridade. E agora eu falo sobre as pessoas. Nós precisamos entender que autoridade é pequenas coisas na nossa vida. Eu lembro de um culto, há anos atrás, ainda que a bispa disse, que autoridade pode até ser um sinal vermelho. É isso mesmo. Até um sinal vermelho que eu não obedeço e não respeito se torna uma autoridade. De que maneira nós estamos vivendo? Qual é o respeito nós estamos colocando na palavra para que isso seja transformado em exemplos? Que Deus possa confiar em mim. Se eu não respeito a autoridade, se eu condeno aquele que está fazendo aquilo, ou que está comendo aquilo, que vida é essa? Que rotina é essa? Que fé é essa? Paulo está muito claro aqui, ó. Paulo está dizendo aqui questões poderosas que acontecem todo dia. Eu preciso respeitar. E eu comecei falando no culto ainda dos jovens que eu preciso honrar. Eu atraio tudo aquilo que eu honro. Eu tenho autoridade quando eu respeito outras autoridades. E eu vivo uma vida em paz quando eu não vivo condenando aqueles que comem comida diferente da minha. É entender o meu lugar. E entender que tem guerras e obras que é Deus que vai guerrear. Eu não preciso entrar nessa. Eu preciso viver uma vida, coisas que trazem a paz e não a guerra. Amém? Amém, pessoal? Graças a Deus. Então vamos colocar de pé e vamos orar, falar com Deus. Vamos agradecer esse momento poderoso que Ele nos deu. É um privilégio nós estarmos aqui. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está plantando para a sua vida. Você está hoje mudando toda a sua geração. Isso reflete. Isso, a partir de agora, tem que se colocar e ser uma rotina na minha vida. Eu tenho essa oportunidade, eu vou agarrar ela.
Eu quero viver uma vida que agrade ao meu Deus, porque quando eu agrado Ele, eu vivo uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária. Eu posso sim ainda acabar esse ano poderoso. Deus até dia 31 de dezembro, Ele pode me fazer o quê? Minha casa própria, carro novo, casamento, saúde, família, tudo, 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 tudo. Salário dobrado, triplicado, eu posso viver coisas poderosas, mas é Ele que vai fazer, gente. Não é o que eu estou fazendo. Eu não posso ser uma pessoa que tira pessoas da igreja. Ah, tal pessoa fez. Eu não posso fazer isso. Eu falo, eu aconselho, eu mostro, eu não piso. Eu levanto essa pessoa. Hoje ainda eu estava falando com uma pessoa que conhece a palavra, e muito bem. E eu falei, você pode dar muito mais, mas eu estou fazendo, ela falou. Ah, mas eu estou, assim, você pode fazer mais, eu falei. E ela falou assim, não, mas eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo com essa intensidade. Então, você não está fazendo. Porque eu dou o meu melhor. E eu falei, eu mostrei, tal, 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 tal. E no final ainda presenteei ela. Ela estava errada. Ela estava fazendo coisas que não está certa. Muitas outras coisas que travam a vida e travam o setor que ela está. Mas no final, eu levantei e ainda eu presenteei ela porque é aniversário dela. É interessante que, às vezes a gente acha que tem que ir para um lado, mas eu preciso ir para o outro. O errado todo mundo, e eles sabem também o que é errado, mas o que eu estou mostrando? A vantagem do certo. A vantagem de fazer e dar o meu melhor naquilo. Eu levantar líder, aquele que levanta e que puxa a corda junto, e não aquele que está condenando. Puxa logo! Anda logo! Bate mais! Isso é chefe, gente. Jesus nunca foi chefe. Jesus sempre foi líder. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença, meu Deus, nesse momento e agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela palavra, pela mensagem, Senhor. Obrigado, meu Pai, por cada um, Senhor, que se dedicou, que parou, meu Deus, que colocou o Senhor como esse compromisso, que está aí, meu Deus, resistindo, Senhor, sem parar, sem largar, meu Deus, entendendo que o Senhor faz. Meu Pai, o Senhor vai fazer a qualquer momento, e nós, meu Pai, muitas vezes temos o poder de acelerar processos na minha vida, tirar pessoas, meu Pai, muitas vezes em situações precárias, doenças, meu Deus, somente com pequenas atitudes, Senhor. Meu Deus, eu peço um fortalecimento, eu peço, meu Deus, que a partir de hoje possamos receber, meu Pai, talentos e dons novos. Meu Pai, que teu povo, meu Pai, se coloque nessa posição, respeitando a autoridade e se tornando uma autoridade. Meu Pai, que possamos viver uma vida que te honre, meu Deus, uma vida que te agrade. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Pai, a cada um e determinar um aceleramento. Meu Deus, eu não sei o que muitos estão buscando, meu Pai. Eu não sei os motivos que eles estão aqui, mas eu sei, meu Pai, que estão te agradando. Meu Deus, e eu peço que essa situação venha ser alterada para favorecer o teu povo. Se é um juiz, meu Pai, meu Deus, tire sono desse juiz. Se é, meu Pai, um contrato, meu Pai, tire sono dessa pessoa. Favoreça, altere, meu Pai, os juros, beneficie, meu Pai, essa pessoa. Meu Deus, se é marido, é esposa, mude as mentalidades, mude a visão, meu Pai. Abre portas, envie clientes, levanta os filhos, prospera, meu Pai, essa pessoa, e que verdadeiramente, meu Deus, com essas atitudes, com esses plantios, meu Pai, tenhamos uma semeadura poderosa, meu Deus, uma semeadura, meu Pai, que te agrade. Ah, meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e peço que o Senhor continue fazendo. Levanta o teu povo, meu Deus, que cada um se torne, meu Pai,
Pessoas, meu Pai, meu Pai, se coloque como essa pessoa que, meu Deus, obedece, que respeita, que ama, que perdoa, meu Deus, que entende, meu Pai, que essa religião, meu Deus, muitas vezes, meu Deus, essa coisa abusiva, essa santidade abusiva venha ser tirado dessa pessoa, que o Senhor venha, meu Pai, transformar todos nós em novas criaturas, meu Deus, criaturas que te agradem, meu Deus. Meu Pai, coloque poder em nossas mãos, coloque poder, meu Pai, na nossa boca, na nossa fala. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, alvoroçar, estremecer, meu Pai, o nosso trabalho, a nossa casa. Nos dê esse poder, meu Deus. Multiplica a graça, multiplica o favor, multiplica a unção, multiplica os talentos. Multiplica os dons, meu Deus, que esse legalismo venha a ser tirado, que essa arrogância, essa soberba venha a ser alterada, meu Deus, que cada vez mais eu seja essa pessoa, meu Pai, que é a imagem e semelhança de Cristo, meu Deus, que eu venha, meu Pai, ter essa habitualidade de respeitar, de abençoar o próximo, de ser, meu Pai, essa estrutura na minha casa, essa coluna e esse alicerce, meu Pai, no meu trabalho, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus, e peço que o Senhor continue fazendo, que o Senhor sustente, meu Pai, a todos nós, sustente, meu Pai, mais uma semana, sustente esse mês, Senhor. Meu Pai, nos coloque, meu Pai, em projetos poderosos. Não nos tire, meu Pai, não nos tire do seu plano, meu Pai, não nos tire dos seus projetos, meu Pai, nos arranque, meu Pai, dos caminhos corretos, meu Pai. Não, meu Pai, fortaleça nos testes, meu Pai, que o Senhor nos testa. Meu Pai, testes, meu Pai, em cima de testes, e nós não queremos perder, meu Pai, ou errar, meu Pai, e errar as opções corretas que o Senhor está, Senhor, meu Pai, nos mostrando, que possamos ter o discernimento, a sabedoria, meu Pai, a visão, meu Pai, do futuro, do que devemos fazer, do que devemos agir, meu Deus, no Senhor. Meu Deus, use o teu povo, fortaleça os líderes, fortaleça os membros, fortaleça os pastores e bispos do Ministério Mudança de Vida, meu Deus, que possamos, meu Pai, estar, meu Pai, em cada cidade, município, estado, país, que possamos levar, meu Pai, a tua mensagem, que sejamos exemplos, meu Pai, como pais, mães, filhos, funcionário, cristão, meu Pai, amigo. Meu Deus, que possamos, meu Deus, ser a imagem e semelhança de Cristo em tudo, meu Deus, porque o Senhor nos deu graça para isso. Obrigado, meu Deus, obrigado. Eu peço, meu Pai, a concretização e a materialização de cada oração, de cada pedido, de cada clamor, meu Pai, nessa madrugada. Obrigado por estar aqui, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por estar, meu Deus, nos mostrando, nos ensinando, nos amando, meu Pai. O amor do Senhor está, meu Pai, em cada um de nós. Que possamos mostrar, meu Pai, o amor do Senhor em nós. Meu Pai, não queremos sair aí fora, ser pessoas legalistas, abusivas, pessoas que condenam aquele que come o que não come, pessoas que condenam o que fala o que não fala, pessoas que condenam o que oram o que não oram, meu Deus. Meu Pai, essa não é a nossa posição, meu Deus. Que possamos mostrar como é lindo ter uma vida com o Senhor, como é gostoso, meu Pai, o teu abraço, a tua aprovação, meu Pai, como é bom dar assunto para os anjos, meu Pai, do plano extraordinário que o Senhor tem comigo, meu Deus. Meu Deus, eu quero uma vida, Senhor, leve, mas uma vida, meu Pai, que 100% que te agrade, que seja uma vida que te agrade, meu Deus, e que o Senhor, meu Pai, coloque essa graça sobre nós, que possamos, meu Pai, como Moisés pediu, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, queremos buscar a tua glória, meu Pai, a tua glória, porque aquele que busca o Senhor em primeiro lugar, o teu reino, meu Pai, e a tua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio nisso, meu Deus. Eu abençoo a vida de cada um. Eu peço, meu Pai, uma bênção especial para aqueles que estão aqui, meu Deus. Aqueles, meu Pai, que estão aqui segurando até agora. Meu Pai, porque sabem que o Senhor tinha palavras para falar conosco. Meu Pai, muitas vezes não é palavra nova, meu Pai, mas é os fundamentos que eu perdi lá atrás. É as coisas pequenas, meu Pai, que nós precisamos fazer. É coisas, meu Pai, que parece o óbvio, mas que muitos não querem, ou não entendem, ou perdeu o mover. E que possamos relembrar
aquilo que está errado, meu Deus, e que possamos corrigir e entregar aquilo que o Senhor está pedindo, exigindo de cada um de nós. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha levar todos em paz, em segurança. Que tenhamos, meu Pai, não somente uma quinta, mas uma sexta, um final de semana, um mês poderoso. Que os nossos trabalhos cresçam. Que o Senhor levante novas pessoas que possam, meu Deus, abençoar, Senhor, o projeto Mudança de Vida. Que o Senhor possa levantar pessoas que amam ao Senhor, que perdoam e que verdadeiramente, meu Deus, se coloque como instrumentos de vida e de milagre para outras pessoas. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.